Eu convido a todos para que neste momento, reverentemente, ouçamos a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 16, vamos ler a partir do versículo de número 24. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 24. Nós já cantamos, já louvamos ao Senhor. Chegou agora o momento de ouvirmos a explanação da palavra de Deus. Então, com reverência, com coração aberto, com dedicação total, ouçamos a palavra de Deus. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, são palavras de Jesus para todos aqueles que lhe acompanhavam, para toda a multidão que andava por onde Jesus andava e desfrutava dos milagres e das bênçãos que o Senhor Jesus disponibilizava para a multidão. Jesus já estava, inclusive, preparando, neste momento, o coração das pessoas quanto à sua morte. Ele já havia dito que ele deveria ir para Jerusalém, como diz lá o versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Na sua palavra, no seu discurso, Jesus já estava alertando aqueles que lhe acompanhavam, aqueles que lhe seguiam, que ele estaria em direção a Jerusalém, indo em direção a Jerusalém, e que lá em Jerusalém ele haveria de padecer, não pouco, padecer muito, na mão dos anciãos, dos principais, dos religiosos, sacerdotes, escribas, e ele deixa claro aqui que ele seria inclusive morto. Jesus nunca omitiu essa verdade daqueles que lhe seguiam. Ele, de forma clara, ele diz que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, inclusive, tomou a palavra e começou a dar um conselho para Jesus. A Bíblia diz repreendê-lo, como se Jesus precisasse de algum tipo de conselho ou repreensão. E ele diz para Jesus: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Em outras palavras, Senhor, não faça isso. Tenha dó de você mesmo, não vá para Jerusalém, não passe por esse sofrimento. O Senhor não precisa passar por essa situação. O Senhor não precisa enfrentar a morte, a cruz, enfrentar aqueles líderes de Jerusalém. E Jesus, na realidade, diz para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Na realidade, Jesus não foi indelicado com Pedro. Jesus, evidentemente, como Deus, ele sabia que foi o diabo que usou a boca de Pedro. Porque se Jesus não chegasse na cruz,
nós não teríamos vitória. A nossa vitória, ela se fundamenta no fato de que Jesus chegou na cruz, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. A morte de Cristo, ela foi expiatória, ela foi uma morte substitutiva, ou seja, ele morreu no nosso lugar. E quando Pedro fala: Senhor, não vá até Jerusalém, não sofra isso, não passe por isso, o Senhor não precisa disso. Aquilo foi uma palavra dita pelo próprio diabo na boca de Pedro, para tentar tirar Jesus da sua missão principal, porque a missão principal de Jesus era exatamente enfrentar a cruz. Por isso Jesus repreende: para trás de mim, Satanás. Porque a cruz deveria ser enfrentada por Jesus. Porém, a cruz não seria o final da história. A cruz era apenas uma missão que o nosso mestre deveria cumprir. Ele nasceu para morrer, mas ele não ficaria preso pela morte. Ele, de fato, ressuscitaria para a glória de Deus Pai e para a vitória da igreja, porque a vitória desta igreja, a vitória da igreja cristã em todo o mundo, é porque lá no túmulo de Jesus não está escrito como está escrito em outros túmulos, de outros líderes, de outras religiões: aqui jaz fulano de tal. Lá no túmulo de Jesus está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Nós não temos um Deus morto, nós não adoramos um Deus morto, não adoramos um Deus que está apenas na história, pintado em um quadro ou em uma moldura qualquer. Nós adoramos a um Deus que está vivo, está à destra de Deus o Pai, e Ele intercede por nós. Jesus de Nazaré morreu, mas ressuscitou. E ele então vai mostrando para os seus discípulos que na realidade segui-lo não seria, naquele momento, grave bem, naquele momento não seria algo tão vantajoso. Ele vai deixando claro para a multidão que andar atrás dele, segui-lo, ser discípulo dele, no momento imediato, naquele instante, não seria tão lucrativo. E por que não seria tão lucrativo? Porque ele enfrentaria a cruz. As ovelhas ficariam dispersas, o pastor seria preso, já havia dito o profeta, e as ovelhas ficariam dispersas, disse o salmista. O pastor era Jesus, que seria preso, as ovelhas ficariam dispersas, seriam perseguidas. A morte de cruz era uma morte vergonhosa, era um opróbrio para aquele que passasse pela cruz, condenado na cruz, ou pela cruz, pela morte de cruz. Seria algo extremamente vergonhoso, porque era a pior pena que se podia aplicar para um criminoso naqueles dias, era a morte de cruz. Então seguir a Jesus não era nada vantajoso, glamouroso. Jesus vai mostrando para eles que o caminho realmente era apertado, era estreito. E Jesus foi tão claro com eles, que ele chega a dizer assim para os discípulos: olha, se alguém quiser, e aqui eu quero extrair a primeira lição para a nossa reflexão nesta noite. Ser crente, ser discípulo de Jesus, não é consequência ou resultado de uma imposição. Estar na igreja e servir a Deus não deve ser jamais resultado de uma obrigação, de uma imposição, como algumas religiões que existem por aí, que conquistam as pessoas pela força, a força do Estado, a força política. Inclusive a própria igreja na Idade Média, ela também agiu assim. A igreja cristã, conquistando as pessoas pela força e impondo a fé.
forçando que as pessoas aceitassem a fé. E aqueles que contrariassem a fé cristã, inclusive, eram mortos. O período das trevas, a Idade Média nos mostra isso. É só ler um pouquinho sobre a história do mundo e a história da igreja. A igreja já fez cruzadas por várias regiões do mundo para conquistar as pessoas. Foi um período caótico, que Deus com certeza não aprovou o que aconteceu. Porque o Evangelho de Jesus nunca foi isso. Nunca foi pegar alguém pela força da lei, ou pela imposição de uma autoridade, e dizer, olha, a partir de hoje você tem que ser crente, tem que ser evangélico, tem que fazer parte da igreja. Jesus nunca quis isso. Deus nunca quis isso. Desde o Velho Testamento, Deus sempre colocou para o homem os dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. Desde o Éden, Deus colocou para o homem as opções: você pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Mas Deus não proibiu o homem, no sentido de deixá-lo incapacitado de fazer alguma coisa. O homem sempre teve o livre arbítrio. Ninguém é obrigado a estar aqui. Ninguém é obrigado a se batizar nas águas, participar da Santa Ceia. Ninguém é obrigado a seguir a religião cristã, a ser um crente, estar aqui nos bancos, nas cadeiras da igreja, adorando a Deus. Se estivermos aqui obrigado, alguma coisa está errada, porque Deus não recebe nada disso. Deus não recebe um glória a Deus obrigado, um aleluia obrigado. Deus não recebe um hino obrigado. Eu vou cantar porque eu tenho que cantar, a regente falou que eu tenho que cantar. Deus não recebe esse tipo de culto. O culto que Deus recebe é aquele que sai do nosso coração de modo espontâneo. É aquele que a gente tem prazer, alegria em prestar, em oferecer a Ele de modo voluntário. É oferta, é culto voluntário a Deus. É este o culto que Deus recebe. Então Jesus olha para as pessoas e diz assim: se alguém quiser, olha só o verbo aqui, querer. Você precisa, para seguir a Jesus, você que me assiste também, está ouvindo esta palavra, você precisa querer. No seu coração tem que haver desejo. O Espírito Santo, quando a palavra é pregada, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, diz lá em João, capítulo de número 17. Porém, ao convencer o homem, ele não lança uma corda, uma corrente, amarra o homem e arrasta este homem para que este homem sirva-o. Ele dá a opção, o homem escolhe: eu quero ou eu não quero? Eu desejo ou eu não desejo? E Jesus deixa isso muito claro: se alguém quiser. Em outras palavras, ele está dizendo: quem não quiser, vai embora agora. Quem não quiser, ainda dá tempo de você se salvar. Porque lá embaixo ele fala de salvar a sua vida, que eu vou falar já já. Quem não quiser, dê meia volta e saia, porque eu não quero ninguém atrás de mim, por obrigação, por imposição. O diabo é diferente. O diabo, ele age quando você dá brecha para ele, quando nós damos brecha para ele, ele age por imposição. O homem não quer fumar. Ele levanta de manhã e fala: hoje eu não vou fumar. Mas ele é dominado pelo diabo. Ele é dominado pelo vício. Ele vai lá e fuma. O homem não quer se embriagar, mas ele é dominado pelo vício. O diabo vai lá e o obriga. E assim vale para todas as áreas da vida, para todos os tipos de pecado que a vida apresenta.
e o homem é dominado por Satanás. O homem que não tem Deus, ele é dominado por Satanás. Deus não, Deus está na sua posição, no seu lugar, e ele lança a palavra. A mensagem, ela é pregada hoje pelos pregadores, os pastores, aqueles que levantam e anunciam o evangelho na internet, na rádio, na TV, por literatura, nos templos, nas esquinas. A palavra é lançada. A palavra é falada, e alguém pega essa palavra, e ele vai decidir o que fazer com essa palavra. E Jesus diz: quem quiser vir após mim, ou seja, é atrás de mim. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o mestre, e vocês que vierem atrás de mim, após mim, serão os discípulos. Quem estuda um pouquinho sobre discipulado do tempo bíblico sabe que o discípulo, ele acompanhava os passos do mestre. Ser discípulo é acompanhar os passos do mestre, é fazer tudo que o mestre está fazendo. Ser discípulo é você andar observando, o mestre foi para a direita, eu vou para a direita, ele foi para a esquerda, eu vou para a esquerda, ele vai orientando, ele vai fazendo, e o discípulo vai acompanhando, seguindo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu sou o mestre, quem quer ser meu discípulo, tem vaga aberta, vem atrás de mim, vem me seguindo, vem atrás. Então o primeiro ponto é este: tem que querer. E eu lanço a pergunta para os irmãos que estão aqui, para aqueles que estão pela internet: quem está aqui verdadeiramente, pense bem antes de responder, quem está aqui verdadeiramente porque quer ser discípulo de Jesus? Levante a sua mão. Aleluia. Isso alegrou o coração dele. Isso com certeza alegrou o coração do nosso Deus. Porém, quando você decide e fala eu quero, aí ele dá algumas lições que a gente tem que aplicar. Ele diz assim: renuncie-se a si mesmo. Só pode renunciar quem tem direitos. Só renuncia quem tem algum tipo de direito. O que eu quero aplicar aqui para nós, nesta noite? É que nós temos total direito de fazer o que nós quisermos. Ninguém pode impedir você de pecar. A igreja não pode, o pastor não pode, seu esposo não pode, sua esposa não pode, ninguém pode. Nós temos total direito. Se quisermos sair aqui do culto hoje e irmos para algum lugar que não agrada a Deus e ali beber, fumar, pecar, você tem direito. Você é dono do seu nariz. Se algum jovem, ontem nós falamos com os jovens aqui um pouco sobre esse assunto, santificação. Se algum jovem falar, eu quero viver uma vida na igreja, mas quero também participar das coisas do mundo, das baladas, eu quero estar na igreja, mas quero também ter uma vida sexual ativa, mesmo não sendo casado, eu quero viver em fornicação, eu quero beber, eu quero fumar, você tem total direito. Ninguém pode te impedir. Mas Jesus está dizendo, se você quiser me seguir, você não é obrigado, mas se você quiser, você precisa tomar uma atitude. Qual é? Primeiro, renunciar. Aleluia.
E renunciar implica em deixar de lado aquilo que é bom para nós, que nos faz bem, que é agradável. Eu disse ontem aos jovens que o pecado, via de regra, ele faz bem. O que faz mal é a consequência do pecado, mas o pecado em si, ele faz bem, ele é agradável para a carne, senão ninguém pecaria. Se ele fosse ruim, ninguém pecaria. Mas a Bíblia, Jesus está dizendo, se você quiser, repito, você não é obrigado, mas a partir do momento que você falou, eu quero ser crente, agora tem uma regra: renúncia. Agora tem um caminho que você precisa trilhar: renunciar. Todos nós temos desejos, todos nós temos tendências pecaminosas, mas o Senhor Jesus, através da sua palavra, está dizendo: se você quiser andar atrás de mim, tem que jogar fora esse desejo. Se você quiser me acompanhar e ser meu discípulo, tem que pegar esse desejo egoísta que a gente tem e a gente quer guardar, a gente não quer abandonar, porque faz bem para a carne. A gente tem que pegar esse desejo e jogar fora, renunciar e falar: eu escolho Jesus. Onde estão aqueles que escolhem Jesus? Levante as duas mãos para o alto, mais alto que você puder, e declare aí em nome de Jesus, e diga: eu escolho a palavra, eu escolho Jesus, eu escolho servir ao Senhor. E Ele está dizendo: renuncie a si mesmo. Não é fácil. Não pense que é fácil, não é. É difícil. Mas quem quer ir morar no céu, diga amém. Amém. Tem que passar por esse caminho da renúncia pessoal, da renúncia do eu, da renúncia dos próprios desejos. Porque todos nós, desde criança, fomos formados de acordo com aquilo que recebemos de informação dos nossos pais, de amigos, informação e formação cultural, religiosa e outras, e temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e que carregamos às vezes a vida toda, e chegamos numa altura da vida que a gente olha para a gente mesmo e diz assim: até hoje eu não consegui renunciar essa situação na minha vida. E o Espírito Santo vai falando: renuncia, renuncia. E sabe por que Ele fala? Porque Ele quer que você, naquele grande dia, faça parte do exército que vai subir e vai morar no céu. E eu creio que hoje, pelo poder da palavra de Deus, nós sairemos daqui mais limpos, mais purificados. Aleluia. Eu creio que pelo poder da palavra de Deus, você receberá hoje a autoridade de Deus na sua vida para dizer: eu renuncio tal coisa, eu renuncio tal pensamento, eu renuncio tal desejo, eu renuncio tal prática. Agora, veja bem, Jesus não falou assim: olha, eu vou fazer isso por você. Jesus falou: renuncie-se a si mesmo. É uma atitude minha, é uma atitude sua. É uma atitude nossa. E para não ferir aqui o horário, seguindo aqui no texto, para a gente conseguir concluir o pensamento, ele diz assim: e toma sobre si a sua cruz. O que a gente aprende aqui? Renunciar. Quem quiser seguir a Jesus tem que renunciar, e quem quiser seguir a Jesus tem que entender que cada um de nós tem uma cruz. Cada um de nós tem a aflição, o problema, porque cruz fala de aflição, de problema, de dificuldade, que nós precisaremos carregar. Não adianta você querer trocar de cruz com um irmão da igreja, uma irmã da igreja, e pegar a cruz dele ou dela. Não, é a sua cruz. Cada um tem a sua cruz, e você tem que tomar essa cruz, colocar sobre si. Tomar a cruz fala exatamente do homem que também foi condenado
e assim como Jesus também está sendo levado para o local da sua crucificação. Quando Jesus pegou a sua cruz, inclusive foi ajudado por Cirineu, isso fala da ajuda mútua que deve existir na igreja, devemos ajudar uns aos outros, mas devemos carregar a nossa cruz. O próprio Jesus foi ajudado também por Cirineu, quando ele não aguentava mais a cruz, mas quando ele estava levando a sua cruz, e alguém olhava para ele, já sabia que ele havia sido condenado, e ele estava levando o objeto que haveria de crucificá-lo, de trazer para ele a pena capital, a morte. Ele agora era motivo de chacota, de zombaria, de opróbrio. Não é assim que o mundo às vezes olha para a igreja? A igreja se torna motivo de chacota, de zombaria. Quando a igreja se levanta e fala, tal coisa não pode, tal coisa a Bíblia condena, aí todo mundo vem. Mas não é bem assim. Aí vai atacando o lado sentimental, né? Não é bem assim. Tem que pensar em fulano, tem que pensar em fulano, e vai criando conceitos que vão tentando desmoronar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que a palavra de Deus ensina, e a gente vai se tornando motivo de chacota. Lá estão os religiosos, intolerantes, preconceituosos, mas é porque nós estamos carregando a cruz, e ser crente em algum momento da vida é ser motivo de zombaria daqueles que não temem a Deus. Ser crente em dado momento da vida é motivo de chacota para aqueles que não servem a Deus. Porém, Jesus disse assim, se você quiser salvar a sua vida, o que Jesus está dizendo aqui? Se você quiser salvar a sua pele e fazer média com o mundo, não, eu vou salvar minha vida e vou ser politicamente correto, vou fazer média com o mundo, você perdê-la. Jesus está dizendo o seguinte, você salva a sua vida hoje, mas amanhã, no futuro, na vida eterna, você vai perder a sua salvação. E ele continua dizendo, versículo 25, agora quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aí Jesus está dizendo, quem abrir mão dos seus direitos agora, quem perder a sua vida agora, quem abrir mão dos seus conceitos e dos conceitos mundanos agora, vai achar a sua vida, vai ganhá-la no futuro. Sabe o que a gente aprende aqui? A resposta a gente não dá agora, a resposta o próprio Deus dará no final. Porque no final, esse povo que perde a sua vida hoje, que abre mão de conceitos humanistas, que abre mão de conceitos que apenas adulam o homem e os seus desejos e as suas vontades para ficar com aquilo que a Bíblia diz, se você perder hoje a sua vida, no futuro você ganhará a salvação da sua alma e estará para sempre com o Senhor. Mas se você fizer média com o mundo hoje e falar, não, eu vou salvar minha pele, salvar minha vida, no futuro você vai perder a sua vida. E a pergunta que eu faço é, você quer ficar bem agora ou no futuro? Você quer ficar bem na fita agora ou quando a trombeta soar, subir com o arrebatamento da igreja? Ou quando Jesus voltar para buscar a igreja, você subir juntamente com a igreja. Aí Jesus diz, quem quiser salvar, perdê-la-á. Quem quiser ou quem perder, vai achar a sua vida. Aí ele diz assim, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou seja, o que adianta fazer média com o mundo inteiro, conquistar e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Aí no versículo 27, e aqui eu termino, ele diz assim, e essa é a recompensa para quem serve a Jesus, e para quem renuncia a si mesmo, e para quem toma a sua cruz. Jesus diz assim, porque o Filho do Homem virá, é futuro, virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então cada um receberá segundo as suas obras.
Quem apoiou o que a Bíblia condenava, receberá segundo as suas obras. Quem agiu e viveu o que o Evangelho condena, receberá segundo as suas obras. Quem viveu nesta vida como se Deus não existisse, receberá segundo as suas obras. Estava ouvindo um filósofo na noite passada, e ele falava coisas tão bonitas, interessantes, e a minha esposa disse assim: mas ele é ateu. Pessoas inteligentes, intelectuais, mas que não creem que há um Deus que está cuidando de todas as coisas e que levará a juízo todas as coisas. Quem está vivendo hoje como se Deus não existisse, quem está vivendo hoje como se os princípios da palavra de Deus não fossem verdadeiros, quem vive hoje da maneira que quer, e repito, você tem direito, ninguém pode te proibir. Hoje em dia está até difícil para a igreja agir em determinadas situações, porque cada um vê o seu lado, e os conceitos que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, eles já não existem mais, e a famosa sociedade líquida, que vem depois da sociedade pós-moderna, é a sociedade líquida. O que é a sociedade líquida? É aquela que não tem conceito, não tem verdade absoluta, cada um faz a sua verdade, cada um diz o que é verdadeiro, cada um diz o que é certo, cada um vive do jeito que quiser, cada um fala o que quer e anda por onde quer, e a Bíblia apenas um objeto que serve para nos alegrar domingo à noite e para dizer que a gente vai receber uma cura, receber um milagre, mas quando a coisa aperta, quando é para renunciar, a gente não considera o que diz a Bíblia, e a gente prefere até ouvir alguns pastores que já dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, é apenas um livro que contém algumas palavras que são de Deus, mas que na realidade não é a palavra de Deus. Paz, meus irmãos, alguns já dizem até que não precisa do Velho Testamento, é só do Novo Testamento. Paz, meus irmãos, alguns já dizem que não precisa nem do Novo Testamento inteiro, é só dos 4 evangelhos. Daqui uns dias, eles vão dizer que não precisa nem de Bíblia. Você vive do jeito que você quiser. E isso eu estou falando dentro das igrejas. Isso eu estou falando no meio evangélico cristão. Cada um faz a sua regra. Cada um coloca a sua regra e segue o seu caminho. Mas Jesus deixou bem claro: quem quiser vir após mim, precisa renunciar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz. E cruz fala de aflição, de sofrimento, de renúncia, de abrir mão dos nossos direitos, mas entender aquilo que Paulo falou. Eu estou convicto que as aflições, as lutas deste tempo presente não são para comparar com a glória que no futuro há de ser revelada. Você sofre hoje, você abre mão hoje, jovem, irmão, irmã, nós abrimos mão hoje daquilo que poderíamos fazer, porque temos o direito de fazer, mas é porque a gente está de olho no futuro. E o futuro, para aqueles que escolheram servir a Jesus, será um futuro no céu com Jesus. Mas ao mesmo tempo, o futuro para aqueles que decidiram viver por conta própria, será no inferno, sem Deus, sem paz e sem salvação. E a pergunta que eu faço é, finalizando a palavra: você quer o céu ou você quer o inferno? Quem quer o céu se coloca em pé. Para chegar no céu, temos que trilhar pelo caminho. O Waze, o GPS, a bússola está aqui. Não olhando nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra é um pouquinho forte, mas é aquilo que o Senhor colocou no meu coração.
Primeiro falou comigo e depois eu transmito aos irmãos. E eu quero fazer um convite. Onde tem uma pessoa que deseja melhorar os seus caminhos, renunciar a algo que está te impedindo de ser o crente que você pode ser. Ontem nós trabalhamos com jovens com o tema santificação. E foi lindo ver aqui vários jovens depositando aos pés do Senhor os seus problemas, as suas dificuldades e pedindo ao Senhor ajuda para vencer esses problemas. Não é feio, não é vergonhoso a gente ser fraco, ou a gente até demonstrar as nossas fraquezas. Isso não é feio. Vergonhoso e feio é a gente passar a ideia que somos fortes e não buscarmos ajuda e morrermos espiritualmente. O tempo da graça é hoje, a porta da graça está aberta. Você que quer ajuda espiritual para vencer, para renunciar, para dizer não ao mundo, sai do seu lugar e vem aqui pelo corredor. Nós vamos orar por você neste momento. Se há alguém não crente entre nós, a igreja faça o convite, ora. Mas o convite que eu faço neste momento é para os crentes. Quem precisa de ajuda espiritual para vencer alguma coisa, renunciar a algo que impede você de ser o crente que você pode ser, e você tem coragem, dá um passo, vem aqui. Nós vamos orar por você neste momento. Isso é para quem tem coragem de pedir ajuda para aquele que pode ajudar. A palavra é para fazer você se escapar da condenação do inferno. A palavra é para colocar você num nível espiritual mais elevado e você dizer para você mesmo: eu hoje renuncio tudo aquilo que tem me feito ser um crente medíocre. O que é um crente medíocre? É aquele que está na média. Ele pode ser melhor, mas ele não é, porque tem algo que ele impede. E eu vou até descer aqui porque eu preciso disso também. Eu preciso de ajuda, talvez mais do que todos aqui. E se você precisa de ajuda, vem aqui, nós vamos orar. Juntos nós vamos vencer. Ninguém vai ficar olhando quem veio e quem deixou de vir. Isso não é o nosso papel. O nosso papel aqui é orar, ajudar uns aos outros. Glória a Deus. Enquanto os irmãos cantam um corinho, os irmãos que estão vindo, curve a sua cabeça, nós vamos orar já já. Nós estamos quebrando pelo poder da palavra correntes malignas, satânicas, que têm tentado tirar a sua mente da fonte que é Jesus, do Evangelho de Jesus. Porque no decorrer da nossa caminhada cristã, algumas coisas vão entrando na nossa vida e a gente vai permitindo, e de repente a gente está amarrado com essas situações. Mas hoje nós estamos, pelo poder da palavra, pelo Espírito de Deus, quebrando essas correntes em nome de Jesus. O que Deus fez aqui ontem com os jovens, Ele quer voltar a fazer nesta noite. E pelos olhos da fé eu posso ver correntes sendo quebradas. E a igreja que está conosco neste mesmo propósito, declare neste momento a derrota do inimigo e a vitória da igreja, em nome de Jesus. Os obreiros que estão aqui, levante as mãos, direcione para os irmãos que estão aí e orem por eles neste momento. Senhor nosso Deus, Pai bendito e santo, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja que teme e adora o seu nome. Pedimos a tua graça, a tua ajuda para os teus filhos que vieram à frente para ouvir a tua palavra e receber a oração depois de ouvirem a tua palavra. Senhor, quebra as correntes, quebra os laços satânicos e malignos, nos dê
nosso meio, com poder e glória. Haja na vida dos teus servos agora, trazendo renovo espiritual. Senhor, a tua igreja é santa, o teu povo é santo, o teu povo é escolhido por ti para ir morar no céu. Não deixa que o inimigo destrua isso, não deixa que o inimigo destrua a tua obra. Mas nós declaramos agora: bate em retirada todo o poder satânico, todo o poder maligno, e que haja vitória para o povo de Deus. Aleluia. Cante, sim, eu amo a mensagem da cruz. pode voltar para o seu lugar. Pra morrer, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Amém? Quantos estão felizes pelo culto de hoje? Digam amém.